Cara, hoje apareceu pra mim. Desculpa a minha voz, né? Eu tô gripadaço, tô com a garganta inflamada, mas fazia tempo que eu não deixava um videozinho aqui pra vocês. E aí eu tava zapeando pelo YouTube e eu achei um cara chamado Gustavo Gayer. Talvez vocês já conheçam e tal. É um cara bem complicado, né? E o cara tem um canal no YouTube estourado com 600 mil visualizações por vídeo. Ele é deputado, né? Ele foi segundo o deputado mais bem votado de Goiás, né? O cara é bombadaço. E aí, eu descobri, né, cara? Na real, eu descobri não, né? Eu relembrei coisas. Tipo, ele é um professor, empresário político, youtuber, influenciador digital brasileiro. Tornou-se mais conhecido a partir de 2020 devido ao avanço do conservadorismo, entre aspas, né? E extrema-direita nas redes sociais, alinhando-se ao presidente Jair Bolsonaro. Cristão, é considerado um dos políticos mais polêmicos de Goiás e um dos principais bolsonaristas do estado. Foi apontado pela CPI da pandemia como um dos youtubers que mais lucraram com a disseminação de fake news sobre a Covid-19. No ano de 2000, enquanto dirigia sob efeito de álcool, ele se envolveu em um acidente que resultou no atropelamento e morte de 2 pessoas, deixando uma terceira paraplégica. Tá ligado? Aí em 2022 ele foi eleito deputado federal por Goiás, conseguindo a maior votação do estado. Pra tu ver como tem burro no Brasil, né? O deputado Gustavo Gayer enfrenta pedidos de cassação e possível prisão devido a declarações polêmicas associando a existência de ditaduras na África à suposta falta de capacidade cognitiva da população. Em um podcast, Gayer comparou o QI na África ao de macacos, alegando que o Brasil segue o mesmo caminho. Além disso, é acusado de injúria contra o presidente Lula e de racismo ao vincular a afrodescendência do ministro Silvio Almeida a uma suposta inferioridade intelectual, resultando em denúncias que buscam responsabilizá-lo por disseminar ideias racistas e segregacionistas. Essa pessoa, né? E o mais engraçado é que ele é filho de uma militante, uma mulher que militou, a deputada estadual Maria da Conceição Gayer, falecida em 2006, que no início dos anos de 1980 militou contra a ditadura militar. Segundo declarou em entrevista em outubro de 2020, seu pai abandonou a mãe ainda grávida, tendo sido criado por um irmão LGBT 10 anos mais velho. Tipo, o cara, ele é totalmente errado, né? Ele é uma contradição em pessoa. E aí eu separei aqui a frase do que ele falou, né, no podcast e tal. O podcast até se retratou sobre isso e tá mudando bastante as coisas, né? Tipo, hoje é o podcast que mais cresce, que é o Três Irmãos. Se eu não me engano, é no Três Irmãos que ele falou isso daí. Ou eu tô viajando, aí eu não sei. Ah, não, no Três Irmãos é outra coisa que aconteceu. E o pessoal tá crescendo, né? Tipo, tá aprendendo com a vida, né? A vida ensina as coisas. Vamos lá, sem mais delongas, vamos pro vídeo de apreciação desse ser humano infeliz aí. Vamos lá, bora. O americano não aceita alguém com QI abaixo de 80. Sabe por quê? Uma pessoa com QI abaixo de 80 não consegue entender comandos básicos. Ela não consegue segurar, ela não sabe, ela segura a arma, ela não sabe que lado que sai a projétil, que lado. Então ela não aceita, né? Essa pessoa é um perigo para andar com a gente. Não pode ter uma pessoa com QI abaixo de 80. O Brasil tá com uma média 85. Só que o problema, sabe o que é? Quando você fala média 85, quer dizer que metade tá abaixo de 85. Qual é a parte que está acima de 85? É a parte que tem acesso à educação particular, bom poder aquisitivo e a alimentação, que influencia muito no QI. A questão de alimentação, né? Influencia muito. Só que a maioria do Brasil está abaixo. O Brasil está hoje... Cara, esse bicho parece que tá com QI abaixo. Ele é tipo assim, eu não sei, né, cara? QI, na real, não significa muita coisa, né, na averiguação de conhecimento, de inteligência de uma pessoa, né? Quer dizer que apenas tem capacidade de resolver problemas lógicos e tal. Não é apenas o único indicador de inteligência de uma pessoa, né? Tem muita gente com um QI alto que fala altas merdas e não tem nenhum conhecimento da realidade, né? Emburrecido. E eu não falo como se fosse uma ofensa, porque são vítimas de uma ideologia. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dê certo? Não tem como. É o Três Irmãos, sim. Só que eles aprenderam.
O pessoal Três Irmãos aprenderam muita coisa com esse episódio. E hoje eles não propagam das mesmas ideias e tal. Aí você pega e dá o título de eleitor pra um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Pra você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade. Não, tu vê como o Gustavo Gay, ou ele é burro, ou ele acredita na burrice do pessoal que segue ele, que ele fala África como se a África fosse um país igual ao Brasil. E não um continente com uma porrada de países, cada um com sua ideologia política, inclusive, cada um com seu modelo de governo. Tem ditaduras, tem democracias liberais, tem revoluções que estão acontecendo de caráter marxista. Então, tipo, não é um bloco único, né? Não é tipo os Estados Unidos da América, tipo, que são vários estados se juntaram e formaram aquele ente, né? Ou a União Europeia, que, tipo, se for olhar, todo mundo tem ali um viés bem liberal e tal. E eles seguem uma certa linearidade e tal. Cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo é burro, né? É burro pra caralho. É burro. Eu acho que é burrice, tá ligado? Ele é a prova de que... Eu acho que ele tem um QI alto, tá? Mas ele é a prova de que pessoas que têm QI alto não podem ser consideradas inteligentes apenas por isso, tá ligado? O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. Porque assim, esperto ele é, né? Ele ganha muito dinheiro. Ele tem uma psicopatia dele, ele consegue ganhar muito dinheiro com tragédias, né? E agora vamos a... Aí eu achei o canal dele aqui, achei um videozinho dele, não sei o que ele vai dizer, mas ele diz que os ministros do STF estão apavorados e começam a trair uns aos outros. Vamos ver esta doidura. Todas as vezes que eu saio na rua agora, tem uma nova pergunta que fazem pra mim que se tornou a preponderante, a mais repetida. Antes era, será que a gente vai vencer? Será que alguém vai derrubar esse Moraes? Será que um dia ele vai ser preso? Não. Tá, tipo assim... Ele, na real, ele defende os interesses deles, né? Dele mesmo, porque ele, assim como toda a trupe dele, é réu no STF. Tipo, eles acham que eles conseguem jogar toda a população brasileira contra o STF e foda-se a economia, foda-se o que os Estados Unidos vai causar contra o Brasil. O importante é que eles se sobressaiam, mesmo que o Brasil se torne uma terra arrasada, eles preferem ser reis de uma terra arrasada do que a prosperidade real do país, né? A pergunta que eu mais escuto agora é quando ele vai cair, já não é se ele vai cair. E outra pergunta é, será que eles realmente estão se importando com essa lei Magnitsky? Eles, no caso, os ministros do STF. Eu tenho escutado muito essas duas perguntas. Quando ele vai cair? E será que eles estão importando mesmo? Parece que eles não estão nem aí. Então, eu acho que muita gente da esquerda apoia o STF com base no que ele tá fazendo com a família Bolsonaro. Tipo, que é fazer cumprir a justiça, né? Que é fazer com que ele se foda, que esses filhos da puta de extrema direita tudo aí tome no cu. Então, a esquerda liberal, principalmente petismo e afins, né? Eles acreditam que o STF é o bastião tal da sociedade brasileira. Enquanto isso, paralelamente, o STF tem votado várias medidas para tirar os direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que todo mundo deveria odiar o STF, não pelo motivo que esses imbecis estão atacando o STF, porque eles só atacam o STF para defender os interesses deles mesmos, não do povo brasileiro. Porque, tipo assim, a minha liberdade de expressão está sendo caçada. Eu tenho um canal no YouTube e tô falando. Tu vai na rua, tu pode conversar no bar, tu pode fazer o que tu quiser. Então, tipo assim, eles estão fazendo protesto todo dia e a polícia não vai lá dar um cacetete na cabeça deles e oprimir eles, né? Então, tipo, é um espantalho. Eles só estão defendendo os interesses deles. Agora, tipo, se você quer odiar o STF, você tem motivo. Por exemplo,
tem muitas medidas que tiram o direito do trabalhador. O Gilmar Mendes está voltando a alguma coisa que transforma, que permite a terceirização e tal, a pejotização das pessoas e tal. Então, tipo, não é bem assim. O STF, principalmente na pessoa do Gilmar Mendes, se esforça para tentar passar uma imagem de que ele não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com isso, a vida que segue, e faziam até umas piadas alguns dias atrás. Bom, vamos lá. Eles estão muito preocupados. A palavra que eu vou usar é a palavra que eles usaram. Eles estão apavorados. Como vocês sabem, tem uma medida próxima que vai chegar aí em breve, que é da questão da mulher do Alexandre de Moraes, né? Os Estados Unidos fez um mapeamento e descobriu que a fonte de renda do Alexandre de Moraes é o escritório de advocacia, que é a mulher dele que cuida. É curioso, né? Ministros do STF terem escritórios de advocacia que entram com pedidos no STF e eles sempre vão de acordo com o que o cliente desse escritório fala. Agora, continuando aqui, vamos lá. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações. O que eles estão vendo? Eles estão com medo, né? Então eles estão indo lá, e aí, o que vocês estão pensando em fazer com a gente? É sério, não, a pancada vai ser doída, só que nem sequer conseguiram falar. Os ministros do STF não são nem sequer vistos como autoridades mais pelos olhos do governo americano. Então eles não têm mais entrada em lugar nenhum, eles não têm a possibilidade de marcar uma agenda, ninguém senta para conversar com eles. Agora vem a paulada, que é essa daqui, ó. Saiu no O Globo. Ministros do STF estão... Olha o viralatismo dele, tá ligado? Tipo, o patriota, ele sempre recorre aos Estados Unidos pra qualquer coisa, mesmo que seja pra foder o próprio povo. E ele chega a gozar nas calças falando isso, né? Apavorados com lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Lembrando, não é só o ministro, vai para cima da principal fonte de renda dos ministros, que são seus escritórios de advocacia. Olha a matéria. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Apavorados. Gilmar Mendes, na frente das câmeras e nas entrevistas, grita aos quatro cantos de que eles não estão nem aí, isso não vai alterar em nada. Não, e também assim, né, cara, pode um deputado federal monetizar um canal do YouTube utilizando da plataforma de ser candidato, de ser o político, um funcionário público e tal. Não existe conflito de interesses, tipo assim, ele tá usando do próprio cargo para ganhar mais dinheiro na plataforma. Isso aí não existe uma discussão sobre isso, sobre esses conflitos e tal. Eles vão continuar indo pra cima e até defende Alexandre de Moraes. Porque, tipo assim, o cara tem 600 mil visualizações num vídeo e o cara posta 2, 3 vídeos por dia. Esse cara ganha muito dinheiro com o YouTube e utiliza a plataforma de deputado federal pra ter o foro privilegiado e poder falar várias merda. Tá ligado? Caso aqui ele fez uma defesa meio tímida, né? Gilmar Mendes reconhece excessos e indecisões, mas mantém blindagem a Moraes. Foro privilegiado não, né? Liberdade parlamentar. Eu expliquei isso aqui no vídeo de ontem. São coisas diferentes. Foro privilegiado diz que tu só pode ser julgado numa constituição, numa corte especial tal, tipo como o STF. Enquanto tá cumprindo o mandato, aí tem que passar pela PGR, depois tem que passar pelo STF e tal. O que eu tô falando é da liberdade parlamentar, que tipo, o cara tem liberdade de votos e falas, só que existe uma discussão se isso só funciona enquanto ele tá trabalhando, né? Enquanto ele tá fazendo uma votação, uma fala dentro do Congresso, ou se isso serve pra internet também. Então, existe essa discussão. Eu acho que não deveria existir para o cara ficar falando merda na internet, tá ligado? Deveria existir apenas para ele falar no parlamento enquanto ele tá trabalhando, tá executando, tá cumprindo horário de serviço, tal, como parlamentar. Que o Gilmar Mendes vai ser o último a largar a mão do Alexandre de Moraes. Na verdade, 5 já largaram, tá? Ele vai ser o último a largar as mãos, porque foi ele que arquitetou todo esse plano de usar... E não vai acontecer merda nenhuma disso que ele tá falando aí, tá? Alexandre de Moraes como ponta de lança.
usando... Mas, né, ele precisa manter o gado, de certa forma, unido com uma causa que lhes parece justa e tal. Aproveitando, manipulando a vaidade do Alexandre de Moraes. Ele sabia que o Alexandre de Moraes ia aceitar essa besteira dessa missão, porque ele seria visto como o grande defensor da democracia. E Gilmar Mendes ficou com a parte de dar o suporte nos bastidores, conversar com os outros ministros. O cabeça de tudo foi Gilmar Mendes. Quem protege Alexandre de Moraes não é o Alcolumbre, é Gilmar Mendes. É Gilmar Mendes que faz as ameaças a uns ministros, a uns senadores ou outros, caso eles queiram levar esse impeachment adiante. Aí vem o problema. Gilmar Mendes foi quem colocou o cara lá na fogueira. Então ele tem esse senso de obrigação. Mas ele também tem medo de que, se for pra cima do Alexandre de Moraes... Legal, né? O cara criou uma narrativa na cabeça dele e aquilo é o real, né? E realmente o Alexandre de Moraes ceder, o Alexandre de Moraes vai contar pro mundo quem foi o cabeça desse esquema da... Assim, ó, obviamente que existem conspirações, tipo, os ministros conversam entre si para combinar seus votos e tal. Existem acordos que eles fazem e tal, porque, né, é uma corte judiciária política, né? É colocada por políticos lá. Só que o Gustavo Gayer fala as coisas e não traz uma fonte. Ele só fala. Tá ligado? Ele só fala. Ele não tem prova nenhuma do que ele tá falando. Ele tem apenas convicções. Assim como o Deltan Dallagnol. Ditadura de toga que a gente vive hoje. Então, assim, esse cidadão aqui tá muito preocupado. Muito preocupado. E lá nos Estados Unidos ele já está se tornando o alvo. Vocês estão entendendo que não é nem o Alcolumbre o alvo. O alvo principal, o verdadeiramente por trás de tudo isso, se chama Gilmar Mendes. Agora, voltando aqui. Apavorados. Imagine uma pessoa nessa altura da vida, batalhou... E fala um monte de água, né? 6 minutos de água. Tanto para poder chegar numa posição de Suprema Corte, ministro da Suprema Corte, de repente, ele passa a ser considerado pelo mundo inteiro como um violador de direitos humanos, um ditador. Ah, essa é legal. Eu queria mostrar pra vocês o que o Bolsonaro acha de direitos humanos. Eu vou procurar aqui. Um apoiador, um cúmplice de um apoiador ou de um violador de direitos humanos. Esse é o caminho que eles estão indo. E a gente vê que, como eles tentam manter um teatro de que não estão sendo impactados ou afetados com tudo isso, eles estão dobrando a aposta, dobrando a aposta. Esse caminho não vai dar certo pra eles. Ó, vou botar aqui o que o Bolsonaro acha de direitos humanos. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da maioridade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que deve ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não cometer golpe de Estado. Que você não vai para lá, porra. Exato. Acabou. Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não está contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Esse aí é o que o Bolsonaro pensa sobre direitos humanos, né? Que eles estão dizendo que está sendo violado, né? Não adianta, não existe uma possibilidade de resultado dessa realidade que a gente vive hoje, na qual eles saiam dessa vitoriosos. Eles vão sair do outro lado totalmente. A solução arruma um discurso qualquer que vocês quiserem inventar, dê a anistia total, geral e restrita, abandona todos esses inquéritos ilegais. Vocês vão ter que realmente agora fazer isso. E quem sabe poderão continuar exercendo a função de ministros do STF. Outra coisa que o Bolsonaro falava sobre direitos humanos, ó. O senhor Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, sem revisão do orador. Senhor presidente, senhores deputados, hipoteco minha solidariedade à Polícia Militar de São Paulo por maneira enérgica que reagiu no episódio no fim de semana passado, tá? Não sei qual é o episódio. Aí ele pega, por ter matado 111 vagabundos Carandiru. De lá praticamente não houve mais rebeliões, escolas e tal, Ele fala... caramba. Ele fala que
os direitos humanos são os tercos da vagabundagem. Tá ligado? É um pouco. Então eu acho que ele, né? Ó, direito. Eu costumo dizer que os direitos humanos são o esterco da vagabundagem. E agora ele tá defendendo os direitos humanos porque ele virou réu, né? Aí é o oportunismo da extrema-direita, né? Com acesso às suas contas bancárias, sem ter sua principal fonte de renda sancionada pela Magnitsky. Mas é uma escolha que eles têm que fazer. Só eles têm a capacidade de decidir isso. Agora, que estão apavorados, isso todo mundo sabe que eles estão. Vou falar uma coisa que um ministro faz que o outro não sabe. Eles devem se reunir e ficam cantando de galo lá, sou forte, não vamos ceder e tal. Só que nos bastidores, cada ministro pega um emissário seu e manda lá para os Estados Unidos para falar em nome dele. Só que o ministro não sabe que o outro está falando isso. Eu sei, porque eu sei disso, gente. Então, um ministro X, vamos lá, um ministro X manda o emissário dele lá falar para ver se melhora a barra dele aqui. Olha, eu não tive nada a ver com isso. Cansei de ouvir esse vagabundo. Curta, se inscreva, compartilha, faz tudo que você quiser. Espero que tenha apreciado as informações que eu trouxe aqui. E mude sua opinião sobre esse vagabundo aí. Até o próximo corte.